Pai do Senhor, meus irmãos. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo por essa manhã. Senhor Deus, que essa palavra que fala sobre a nossa futura morada, elas tenha significado para quem ouve, para quem está indeciso, para quem não se decidiu. Pai, nós oramos por nós, pedimos graça e misericórdia para que a tua igreja nesse tempo, ela não seja uma igreja vaidosa, que não seja uma igreja que pensa saber mais do que deve. Nós pedimos, Pai, humildade, graça aos nossos corações para que não sejamos vaidosos no nosso conhecimento. Oramos pelo nosso país, Brasil, que atravessa um momento tão difícil. Ajude com que o nosso país não caia na corrupção e nas trevas. Ajude com que a tua igreja, meu Deus, ela se levante e que ela seja uma luz para essa nação e para outros povos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu escolhi um lugar bem simples, porque é um desejo meu. Nós vivemos uma época onde é tudo muito técnico, na ciência, que nós vemos sobre todos os aspectos, faz-se necessário a opinião de um cientista, de um especialista. E essas coisas, elas nos afligem também dentro da igreja, porque num momento ou no outro da nossa vida, eu acho que nós nos apartamos um pouco da simplicidade do Evangelho. Por isso, ao fundo aqui a bandeira do nosso país, eu quero falar sobre essa lição, sobre a Nova Jerusalém. Para falar sobre a Nova Jerusalém, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso na integridade do que deveria, por uma razão muito simples. É uma cidade que nós não conhecemos. Temos relato de que Paulo visitou, teve experiências maravilhosas com isso. Mas ele mesmo disse que ouviu e viu coisas inefáveis aos ouvidos humanos. Então, nós temos um texto do próprio apóstolo Paulo dizendo que, para que a gente possa conhecer a Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito que está em você sabe dos seus pensamentos, segundo esse texto. E quem conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus? E somente o Espírito de Deus é quem pode revelar aos homens o que nos espera. Por isso a necessidade de congregar, por isso a necessidade de comunhão, por isso a necessidade de dar espaço para que o Espírito de Deus, nos louvores e na palavra, ele nos revele o que nos aguarda. O texto, essa lição específica, ela é dividida em vários tópicos. Nós vamos dar uma breve pincelada, não é possível passar por todos. Mas sobre a cidade de Jerusalém, a nova cidade. No tópico 1 e 3, a lição nos fala sobre as portas. São 12 portas, símbolo dos 12 filhos de Jacó, que tem uma profunda ligação entre a história de Israel, as festas de Israel, e chega essa simbologia a nós. No tópico 2, nos fala sobre um formato, e há aqui muitas interpretações de que a Nova Jerusalém seria um cubo, um quadrado. Porque essas são as medidas, se você pegar lá literalmente, você vai ver que ela é um quadrado. Mas há coisas dentro da Bíblia que nos permitem a interpretação literal. Morte e ressurreição de Cristo é literal, ao pé da letra, curas e tudo mais. Agora o livro de Apocalipse, é preciso a gente ter um pouco de cuidado sobre a interpretação. Por isso, como eu disse, eu não quero ficar passando dados técnicos, que o meu objetivo aqui é bem outro. Ele fala sobre, em Ezequiel, tanto em Ezequiel, capítulo 48, do 30 ao 35, e Apocalipse, do 21, 16, ele traz essa ideia
Mas novamente eu reitero que essa é uma ideia a ser considerada. Talvez seja. Por que, Pedro, talvez? Porque é um texto de difícil interpretação. Aonde que nós vamos ficar nos detendo? Ai, não, é assim, não é assim. Às vezes a gente gasta muito tempo com uma coisa que de repente valeria a pena a gente olhar para um outro fundamento, que é sobre o qual eu quero falar nessa manhã. Veja, irmãos, nós temos, para interpretar esses textos, nós temos que olhar primeiro para quem é o dono dessa cidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe uma realidade diferente da qual nós vivemos. Uma realidade física, química, uma realidade matemática totalmente diferente daquela que nós estamos habituados aqui. Aonde isso se encontra? Se você pegar em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 31, você tem Cristo andando sobre as águas. Ou seja, não é natural. A lei da física não permite isso. E lembre-se de que ele estava antes de sua morte e ressurreição. Novamente em João 20, 19 a 20, após a sua morte e ressurreição, ele saudou os discípulos, que eles estavam com medo em um compartimento, em uma sala fechada. E ele apareceu com as portas fechadas e disse: paz seja convosco. Nós temos um outro problema aqui. Lembre-se de que ele já estava num corpo ressurreto. E ele passou por entre as portas. Na verdade, tenho para mim que a pedra foi removida da porta do seu sepulcro. Não foi para que ele saísse, mas sim para que as pessoas pudessem entrar e ver que ele não estava mais lá. Em Atos 12, do 1 ao 11, nós temos o relato de um dos seus discípulos, o apóstolo Pedro, que estava preso. Praticamente entendemos que ele iria ser espetáculo de morte a alguns homens vaidosos de sua época. E o anjo apareceu e Pedro, num estado meio de, não vou dizer sonâmbulo, mas sem entender bem o que estava acontecendo. Ele, quando deu por si, passou pelas portas fechadas e ele se deu liberto. Ou seja, há uma lei espiritual aqui que nós não conhecemos. É por isso que ele é Deus. A sociedade desse tempo tenta negar a existência de Deus e a sua majestade. Não vá na onda desse tempo. São pessoas que se envaideceram com seus pensamentos e perderam o temor de Deus. Ele continua sendo Deus. E essas coisas devem provocar em nós temor e admiração e adoração. Conserve um coração simples, meus irmãos. Então, essas três leis nos mostram que o reino que está por vir, ele é muito diferente do nosso. E há uma coisa interessantíssima aqui. Veja bem, o reino de Cristo não vai negociar com os poderes do mundo presente. Ele não vai pedir licença para poder, olha, eu estou chegando. Não funciona assim. Não existe vácuo de poder. Existe um poder que se sobrepõe ao outro. E nesse caso específico, os poderes deste mundo vigente, poder político, poder bélico, poder das trevas, poder dos homens, eles terão que se arcar ante ao poder que está vindo. É o novo reino. No tópico 2 dessa lição, nós temos sobre os nomes das 12 tribos. Irmãos, por que é que Deus ressaltou na nova cidade, o nome das 12 tribos? Principalmente uma ligação muito direta com Israel. Tanto com Israel quanto com o nosso tempo presente. Isso está também em Malaquias, quando ele diz: por isso, filhos de Jacó, eu não mudo. Ele disse isso claramente em 3:6, ou seja, ele está dando uma segurança. Olha o respeito que ele teve às pessoas que creram nele. Mais do que tentar entender, ainda que isso seja importante, o respeito, as ordens das portas, os nomes, as famílias, como cada porta tem o seu significado, a sua ligação direta a uma cultura estabelecida em Israel, é importante considerar o quanto Deus respeita as pessoas que creem nele e o que este nome significa. Falei que ia ser bem natural, né? Tem até um bichinho aqui
Isso é bom, irmãos. E no último tópico, irmãos, para que esse vídeo não fique muito longo, é algo que eu queria gastar um tempo, que eu acho que é o mais importante dessa lição. Porque nós temos pessoas dizendo, existem ruas de ouro em Jerusalém. Existe. Muros de cristal, pedras preciosas, coisas riquíssimas. E a impressão que passa é que essas coisas, essas pessoas estão indo lá para ver isso. Você chegou à conclusão de que nada disso existiria se o Cristo ressurreto não criasse essas coisas e se ele não estivesse lá? Ou seja, se existe alguém que merece honra, é aquele que veio ao nosso mundo, pagou o preço e entrou de novo no seu lugar por direito. Agora, querer ir lá para ver rua de cristal, não tem nada errado no coração do homem. Pisar em ouros. Se você tirar o Cristo de lá, a Nova Jerusalém acaba, meu amigo. Acaba o significado. Porque não tem elo de ligação, de gratidão, de honra e de amor. Ele veio aqui por nós. E é sobre isso que eu quero finalizar essa lição. Veja. O tópico 3, ele nos fala de que o Senhor mudará tudo. Ele mudará o nome de Jerusalém, da cidade santa. Ela tinha um nome, fora conhecida por Jerusalém, Jebus e vários nomes. Se você pegar no curso da história, você vai ver que ela teve vários nomes. E lá ele vai dar um novo nome. Como também o mesmo ele diz que dará um novo nome para o homem. Por quê? Porque a impressão de que nos passa é de que não vai querer mais memória com o pecado. Como o antigo reino caído dos homens, ou seja, tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, ele quer refazer novamente. Sabe, irmãos, se você pegar em Mateus 1:21, você vai ver que Cristo veio aqui para resolver um problema que os homens não conseguiam resolver. O quê? O pecado. Lá nos diz claramente de que ele livrará o seu povo dos seus pecados. Diz que você colocará um nome nele, o nome de Jesus. E esse que veio com o nome de Jesus resolveria o que o homem não conseguiu resolver, o pecado. Então, se nós falarmos de Jerusalém, para entrar na Nova Jerusalém, o que é necessário? Conhecer a cidade, suas dimensões, saber de que materiais são feitos? Não. Não se entra lá pelo conhecimento de quem ela é. Se entra lá pelo conhecimento de quem a fez e a atenção aos seus princípios. Lembra de quando eu falei que nós vivemos um tempo tecnicista? Não adianta conhecer. O problema é que o homem só entra lá mediante aquele que é a porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então tem muita gente preocupada em conhecer lá, mas não se preocupa com a sua vida aqui. Irmão Pedro, isso é verdade? É bem assim. Ele diz em Apocalipse lá, do 22, do 14 ao 15, sobre as pessoas que ficarão de fora. Paulo também escreveu nas suas diversas cartas o seguinte, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Pedro fez esse discurso, e dizendo, arrependei-vos, não é? E produzam frutos dignos de arrependimento, a mesma palavra que nos foi dita pelo João Batista. Então a premissa básica para que o ser humano entre é o arrependimento. De nada adianta conhecer o que é Jerusalém e ficar fora dela. De nada adianta olhar para a frente e se esquecer do tempo presente. Olhar para a frente é bom, revelado pelo Espírito para nos encher de graça. Mas não faz nenhum sentido se você continua mentindo, roubando, adulterando. Se você continua quebrando todos os princípios de Deus aqui na terra, e a obediência a esses princípios é que te levarão para a Nova Jerusalém. Você percebe o grande problema desse tempo? Não é a aparência que importa. Esse é o grande problema. É a essência. Esse tempo se preocupa com igrejas belas. Isso é ruim? Não. Mas
E se para construir essas igrejas belas não se obedece à justiça de Deus, o que é que tem valor? As pessoas se preocupam em chegar nos primeiros lugares. A pergunta é: quanto custou de seus princípios para que você chegasse em uma condição financeira boa? Quanto custou de seus princípios para que você crescesse? Bem, há um dito judaico que diz: se custou dinheiro, então não custou caro. Agora, se custar os seus princípios, então é caro. Por isso, nessa manhã, mais do que conhecer essa nova cidade, ou o que ela significa, se detenha nos princípios que te levarão lá. Deus deixou princípios: não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho. Falso testemunho hoje é a fake news, né? Ou seja, as pessoas não estão muito preocupadas com os princípios, né? Não cobiçarás as coisas alheias. Você percebe, irmãos, como que está debaixo do nosso nariz a verdadeira alegria, o significado das coisas simples dessa vida? Por isso que esse vídeo foi feito aqui. Não se perca com a ganância, não se perca com a beleza desse mundo. E não se esqueça de que cumpra os mandamentos de Deus aqui. Se preocupe com os mandamentos de Deus aqui. A responsabilidade por te levar até este novo reino, essa nova cidade, é de Deus. E aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, por favor, não nos esqueçamos dos princípios. São os princípios aos quais Deus valoriza e respeita.